para a nossa meditação nesta noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 6 ao verso de número 10. Eu acho que até o pastor Alessandro hoje também esqueceu das visitas, né? Não, fala você, ele tem mais jeito para isso, mas eu quero aqui agradecer a presença do Ferrugem, né? O nome, né, me perdoa, mas Ferrugem. É ferrugem para todo mundo. Queridos, eu esqueci, gente, olha só. Cadê o mensagem de recepção? Ficou lá assim para mim, eu achei que ele estava dando tchau. Para eu terminar de falar logo. Mas é o seguinte, nós entregamos todos os domingos para você que nos visita pela primeira vez, que é nosso convidado pela primeira vez. Em um cartãozinho como esse você vai receber, você vai destacar ele, você vai ficar com uma parte dele. Essa primeira parte você vai guardar e a outra você vai preencher e no final do culto devolver para os irmãos e irmãs ali da recepção. Se você quiser receber um desse cartão, você não é obrigado, mas se você quiser, e depois você aqui vai colocar os seus contatos e estará autorizando também nós entrarmos em contato com você durante a semana, é só levantar uma das suas mãos e a gente vai entregar aí para você. Tem alguém que queira receber, que está aqui pela primeira vez? Amém, seja bem-vindos, em nome de Jesus. É isso. Obrigado, meu irmão. Então vamos lá, Atos capítulo 16, verso 6 ao verso de número 10. Nós falamos sobre, na vida a gente enfrenta barreiras. E eu quero destacar, com base nesse texto da palavra, algumas barreiras que eles enfrentaram, que poderia atrapalhar ou até tirar os nossos irmãos naquela época do propósito que Deus tinha para a vida deles. Vamos lá, Atos capítulo 16, verso 6 ao verso de número 10. A palavra de Deus diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É interessante, né, essa afirmação. Ele queria pregar a palavra, mas o Espírito Santo impediu. Curioso isso, né? O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra. Nós vamos entender. Continua a palavra do Senhor nos dizendo: defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Olha a implicância do Espírito Santo de novo, né? De novo o Espírito Santo implicando, né? Parece uma implicação, né? Está implicando comigo, né? Já pegou no meu pé uma vez, agora pela segunda vez, né? Diz a palavra, né? Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O contexto desse texto que lemos é o final da primeira viagem missionária de Paulo e agora o início daquilo que no livro de Atos chamamos de a segunda viagem missionária de Paulo.
quando nós olhamos aí, nós vamos perceber que a vontade de Paulo era continuar pregando a palavra na Ásia. E aí, então, temos o relato de várias cidades. Paulo manifestando o seu desejo de continuar a pregar o evangelho na Ásia. A situação para Paulo era uma posição bastante agradável, porque ele já conhecia aqueles irmãos. Ele já tinha estado por aquelas igrejas. Então, para ele era como se fosse voltar a rever os seus amigos, né? Rever pessoas que ele conheceu, que ele trazia na lembrança. Boas recordações quando você visita alguém, visita um lugar. Então, Paulo, esse era o desejo do coração dele. Voltar e confirmar, matar a saudade daqueles irmãos que ele deixou na Ásia. Quando nós olhamos para uma experiência na vida de um outro irmão, chamado Pedro, lá no Evangelho, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo de número 17, verso de 1 a 8, temos lá um momento bastante agradável também na vida de Pedro. O momento quando ele, na companhia de Jesus, eles sobem ao monte. E no monte, então, eles têm aquilo que a Bíblia chama de transfiguração. O apóstolo Pedro, maravilhado com aquilo que ele estava presenciando, porque aquele momento que ele saiu com Jesus, eu creio que na cabeça de Pedro era mais um dia de culto, era mais um dia de aprendizado. Mas Deus tinha algo muito mais do que isso. E ele ficou apaixonado por aquele fenômeno extraordinário. Deus pode nos falar nos momentos extraordinários, mas também Deus nos fala nos momentos ordinários da nossa vida. Ordinário no sentido de comum, quando a gente menos espera. O que nós precisamos é estar aberto, acessível para a manifestação de Deus, que pode acontecer de uma maneira sobrenatural ou de uma maneira comum, numa doce, numa visita, num culto de domingo à noite. Então nós precisamos estar aberto. Pedro, então, vivendo esse êxtase, ele declara para Jesus: bom é estarmos aqui. Todos nós gostamos de momentos agradáveis da nossa vida. Momentos que a gente gostaria de viver e que o tempo parasse. Né? Um momento, uma festa, uma celebração, um casamento, uma formatura. São momentos especiais da nossa vida, que a gente gostaria que não terminasse, que não tivesse fim. Pedro estava vivendo esse momento. E aí, então, ele declara dessa maneira: bom é estarmos aqui. Acontece que, meus amados irmãos, que o nosso aparente e momentâneo bem-estar pode nos confundir. Guarde isso. O nosso aparente e momentâneo bem-estar pode nos confundir. Pedro, quando ele declara para Jesus: bom é estamos aqui. Em outra palavra, eu não queria sair daqui.
E não queria deixar que esse momento tivesse fim. Está tão bom, está tão agradável. Não estou sentindo tão bem. Mas a vida não é assim. A vida não é só dessa maneira. Quando Paulo, ele manifesta, e por 2 vezes, quando lemos na palavra, que Paulo, ele ensaiou ir em direção a umas cidades, a umas igrejas. A palavra de Deus diz, mas o Espírito Santo impediu. De repente, Paulo diz, então, se Deus não quer que eu vou para o norte, eu vou para o sul. E ele tenta novamente, pela 2ª vez, ir. E agora a Bíblia declara mais uma vez, mas o Espírito Santo impediu. Nós precisamos, amados, de ter essa sensibilidade para entender que direção Deus quer que nós andemos na nossa vida. E nem sempre aquilo que eu acho que é bom e agradável significa que é a vontade de Deus. Lembre-se, o nosso aparente e momentâneo bem-estar pode nos confundir. Pedro estava confuso. Aquele momento ímpar, aquele momento agradável, ele queria que não tivesse fim. O apóstolo Paulo, quando ele ensaia ir para visitar novamente as igrejas da Ásia e rever aqueles irmãos e cultuar juntamente com aqueles irmãos, não era esse o propósito de Deus para a vida dele. E ele precisava entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque muitas vezes, amado, por mais belo que possa ser o desejo do seu coração, por mais benéfico e maravilhoso que possa estar passando na sua mente fazer alguma coisa, significa que essa é a vontade de Deus. Pedro estava confuso, ele estava ali maravilhado. Paulo estava bem intencionado. A palavra do Senhor, em Atos capítulo 15, verso 35 e o verso de número 40, diz assim, eu vou resumir. Demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros. Encomendado pelo irmão, saíram Paulo e Silas e passaram pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 16, verso de número 5, destaca. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentava em número o número de irmãos que iam se convertendo. Então Paulo poderia dizer, olha Senhor, eu quero voltar a aqueles lugares, porque eu estou contribuindo, eu estou fazendo a minha parte. Mas por 2 vezes a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo do Senhor impediu Paulo de continuar naquele caminho. Muitas vezes, amado, nós podemos andar por algum caminho e aparentemente você vai olhar que aquele caminho é bom, é saudável, é agradável, mas não significa que é um caminho que Deus quer que você ande. Não significa que essa é a vontade de Deus para a sua vida. E veja bem, amado Paulo, quando ele tem essa sensibilidade para entender a vontade e o propósito de Deus para a vida dele, nós vamos perceber, através da própria palavra, que Deus tinha algo muito maior para a vida de Paulo do que permanecer na Ásia. Muitas vezes, amado, nós nos acomodamos a algumas situações. Nós nos conformamos com algumas realidades.
E muitas vezes, amado, Deus vai mexer conosco, vai nos gerar um certo desconforto, porque Ele tem algo maior para realizar em mim e através de mim, para você ou através de você. E nós precisamos ter essa sensibilidade para ter a nossa vida disponível nas mãos de Deus, disponível ao Espírito Santo, para entender a perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas, que nem sempre nós entendemos. Paulo, a palavra do Senhor diz, depois de ter passado por várias regiões e cidade, veio então essa palavra, passa a Macedônia e venha nos ajudar. Sabe por quê, amado? Muitas vezes, algumas situações na nossa vida geram um certo comodismo. E eu sinto muito à vontade para estar falando com os irmãos nessa noite dessa maneira. Eu estava conformado já há 21 anos aqui como presidente dessa igreja. Mas Deus entendeu que essa não era mais a vontade do Senhor. E nós só entendemos essas coisas que nos acontecem quando realmente a nossa vida está centrada em cumprir o propósito de Deus para a nossa vida e através da nossa vida. Senão nós entramos em crise. Passa pelo nosso coração e pela nossa mente alguns pensamentos como de rejeição, não me querem mais, alguma coisa que muitas vezes, algumas neuroses que passa pela nossa mente. Mas nós precisamos, amados, sempre caminhar sabendo que Deus tem o melhor para cada um de nós. E quando Ele mexe conosco e nos provoca alguma reação, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para o nosso crescimento, é para a nossa edificação. Ou em nós, ou através de nós, para que outras pessoas sejam abençoadas. Paulo, ele depois de ter entendido isso, depois de 2 tentativas, Paulo em voltar novamente às igrejas da Ásia, e agora Paulo começa a pensar no o que Deus queria falar com ele através desses 2 não que o Senhor disse para ele. Nós temos, amado, uma dificuldade muito grande quando Deus diz não para a vida da gente. E a nossa tendência é agir como uma criança. Tente dizer não a uma criança. Tente dizer não a um jovem, a um adolescente. Muitas vezes ele não entende porque a minha mãe e meu pai está dizendo não. Mas se ele confia plenamente no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua mulher, ele vai descansar o seu coração. Ele vai descansar o seu coração. E quando Paulo, ele então entende, e aí diz a palavra do Senhor, que em visão aparece esse macedônio, clamando para Paulo, passa a Macedônia e venha nos ajudar. Eu vejo aqui, meus amados irmãos, que muitas vezes quando nós estamos vivendo uma vida centrada em nós mesmos, nós não conseguimos ver a necessidade das outras pessoas. Quando nós mesmos estamos tão envolvidos para sonhar os nossos próprios sonhos, para realizar os nossos próprios desejos, nós não conseguimos enxergar que talvez ao lado da nossa casa tem alguém precisando de Jesus.
nós não vamos enxergar. Eu fico amado nesses dias, quando o Brasil está vivendo esse momento de revolução, esse momento de perturbação, de instabilidade, as pessoas se entregando a uma discussão interminável. E quando nós, como igreja do Senhor, entendemos que enquanto o Brasil não se render aos pés de Cristo, essa nação vai viver dessa maneira, de mal a pior. E muitas vezes até nós que já entendemos a palavra, nos envolvemos em discussões que nós sabemos que não vai resolver. Quando o coordenador de missões mundiais falou sobre se nós queremos ajudar a ganhar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, as nações do mundo, para que experimente a verdadeira paz que só pode vir pela pregação da palavra de Deus. Nenhuma ideologia ou filosofia humana pode fazer o que somente o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Ninguém pode fazer. A solução para o Brasil não está no modelo de governança. O sucesso e a bênção de uma cidade não está no modelo A ou B de uma governança. Porque a palavra do Senhor declara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que o Brasil precisa não é de mais ou menos ideologia. O que o Brasil precisa saber que ele é pecador. E que enquanto não se render aos pés de Cristo, não tem solução para o Brasil. Não tem a solução para a nossa cidade. Paulo poderia estar envolvido naquele desejo, naquele propósito de continuar pregando, ajudando as igrejas da Ásia, mas Deus tinha algo maior para a vida dele. Assim como eu já disse, amado, pode acontecer comigo e com você quando a gente vive centrado, focado no que eu quero, no que eu desejo, meus próprios sonhos, conquistas e vitória. Você muitas vezes não vai ter olhos para enxergar problemas na sua família, porque você está muito ensimesmado, porque você está muito focado nos seus próprios sentimentos, desejos e vontades. Enquanto muitas vezes a sua família está perecendo, mas você não consegue perceber. Enquanto o seu casamento está por um fio, mas você não consegue perceber, porque você está ensimesmado no seu sonho, na sua vontade, no seu propósito, no seu jeito. Paulo poderia bater o pé e dizer: não, Senhor, a minha vontade, o meu desejo é bonito, é maravilhoso, porque eu estou preocupado com a igreja aqui da Ásia. Mas Deus falou: olha, eu não quero mais você aqui na Ásia, você vai ganhar a Europa para Jesus. E ele entendeu. E é interessante, amado, quando a gente pensa rapidamente da maneira como o Evangelho chegou em Pontes e Lacerda. Como o Evangelho chegou em Pontes e Lacerda? Eu vou aqui traçar uma linha muito simples para que você entenda. Paulo deixa a Ásia. Outros irmãos iriam cuidar das igrejas na Ásia. Agora, Paulo é chamado para atender essa visão desse macedônio. Então, o Evangelho agora chega à Europa. Depois do Evangelho chegar à Europa, o Evangelho chega na América do Norte. Através de uma soma de esforços entre os irmãos da Europa e os irmãos americanos, o Evangelho chegou ao Brasil. Através do Evangelho chegar ao Brasil, chegou em Cáceres,
E através da primeira igreja batista em Cáceres, a primeira igreja de Ponte Lacerda iniciou. Iniciou, amado, porque muitos irmãos viram, enxergaram a necessidade real de um povo, de uma cidade, de uma nação. Uma nação que pode ser rica, uma nação que pode ser poderosa. Mas se não tiver Jesus no seu coração, é vazia. É vazia, é problemática. E assim o evangelho chega em Ponte Lacerda. Interessante, amado, outro detalhe muito importante. Quando Paulo então começa a pregar a palavra do Senhor. E aí, naquela andança do apóstolo Paulo na Europa, o evangelho chega em uma cidade da Europa. Quando eles chegam naquela cidade, na Europa, eles receberam esta palavra. Eles ouviram esta palavra. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu não marquei a referência, nem o nome da cidade. Quem pode me ajudar? Se você lembra aí de cor, eu agradeço. Onde foi? Quando foi que Paulo e seus companheiros receberam essa palavra? Que cidade foi? Se você não sabe, não tem problema, porque eu também não sei agora. Né? Então não tenho moral para te cobrar. Mas eles ouviram esta palavra. Esta palavra era uma palavra agradável? Esta palavra não era uma palavra agradável. Quando eles chegam nessa cidade da Europa para pregar a palavra, e eles recebem essa palavra, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, chegaram aqui entre nós. Aí eu fui olhar o que significa essa palavra transtornado. Sabe um dos significados da palavra transtornado? Significa mensagem subversiva. E que, na verdade, o Evangelho do Senhor é uma mensagem subversiva. Subversiva a quem? A governo A ou B? Não. Subversiva para aquele que subverteu o mundo, que é Satanás. Então, no fundo, nós sabemos quem é o nosso inimigo. Quem é o inimigo maior da nossa alma? Quem é o maior inimigo do Brasil? Quem é o maior inimigo das nações? Quando eles chegam nessa cidade e ouvem essa palavra, significa que a mensagem trazida por aqueles homens que antes estavam lá na Ásia, longe da sede do Império Romano, e agora chega na Europa, mais próximo do Império Romano. Muitas pessoas começaram então a dizer que essa mensagem era uma mensagem de subversão. O que quer dizer a palavra subversão? Revolta contra a ordem social, política, social, econômica estabelecida. Então, em outra palavra, amado, quando esses homens de Deus chegam e recebem essa palavra, era um sinal para aquelas pessoas de que o sinal deveria ficar agora no estado amarelo, de atenção. De repente o sinal pode fechar ou pode abrir, você não sabe. Mas para que o mundo prestasse atenção a esses homens, porque eles foram considerados opositores
e sabotadores do Império Romano. Essa ordem, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, essa ordem, ela foi subvertida em Gênesis, capítulo de número 3. E agora nós sabemos quem é o inimigo da nossa alma. Quando Paulo, Atos capítulo de número 9, a palavra do Senhor, quando Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos, ele entendia que estava fazendo o bem. Ele estava fazendo o bem quando Paulo pede carta às autoridades daquela cidade para ir em outro lugar combater os cristãos. Paulo estava entendendo que ele estava fazendo bem para a sua cidade, porque ele iria combater um grupo de pessoas subversivas, um grupo de pessoas que iria trazer problema para a ordem social. E nós entendemos, amado, que não há nada que incomode Satanás do que a mensagem da palavra de Deus. Não há nada que perturbe tanto o inimigo da nossa alma quando um crente ora, quando um crente evangeliza, quando um crente abre a porta da sua casa e convida seus amigos, seus parentes, seus irmãos, para que venham conhecer o amor de Deus. Essa mensagem é subversiva a Satanás e seus propósitos, que veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe o poder que tem a igreja do Senhor. O inimigo da nossa alma sabe do poder que há quando um crente ora. Quando um crente é fiel ao Senhor, ele sabe, amado, essa é a pior desgraça para Satanás e seus demônios. Ver um crente que serve ao Senhor, com o coração quebrantado, com o coração reto, com o coração que agrada o coração de Deus. Então nós precisamos entender, senão você vai ficar vivendo uma vida desfocada, combatendo quem você não deveria combater, brigando contra alguém que você não deveria brigar. Muitas vezes, amado, isso acontece dentro da nossa própria casa. Veja quando um casal está em crise. O marido acusa a mulher acusa o marido, os pais acusam o filho acusa o pai. E é isso que o inimigo da nossa alma quer. Nos manter distraídos. Nos distrair. Quando Paulo estava ali pregando a palavra, ali desejava continuar pregando a palavra na Ásia. Ali, amado, eu vejo que mesmo sendo boa a intenção de Paulo, e ele poderia permanecer focado ali. Não, eu vou continuar aqui. O inimigo da nossa alma estava impedindo então que Paulo chegasse com o evangelho à Europa. Veja bem, quando a gente volta um pouco atrás, o evangelho veio para os judeus. Aí quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus diz, veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Satanás conseguiu distrair o povo de Israel. Porque eles receberam a palavra, estiveram agora recebendo a palavra, guardando a palavra para eles, e não saíram da onde eles estavam. Não cumpriram o seu propósito de ser luz para as nações. Não cumpriu o ideal de Deus para aquela nação. E então Deus rejeita a Israel, e agora a igreja do Senhor, que é eu e você, somos chamados para cumprir o propósito de Deus
e ganhar Ponte Lacerda, Mato Grosso, Brasil e o mundo para o Senhor Jesus. E esse é o maior favor que nós podemos fazer, amado. Esse é o maior serviço que nós podemos prestar. Enquanto Deus nos der vida, saúde, continue pregando a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu não posso, amado. Eu não posso hoje dizer quantas pessoas já foram aos pés de Cristo por causa da minha vida. Mas um dia eu estava dando aqui uma rápida testemunho para alguns irmãos, falando o seguinte: eu fui buscar a irmã Dazinha quando trabalhava lá naquela escola, lá no bairro Morada da Serra. E ela sempre teve essa aptidão para trabalhar com meninos, né, especiais. E depois de algum tempo, a irmã Dazinha trabalhando naquela escola, aí eu vi agora um pré-adolescente, assim, um adolescente, tudo bonitinho, Alessandra, né? Manga comprida, calça social e gravata. Aí eu falei assim para ele assim: aonde que você está indo? Aí ele falou assim para mim: eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para a igreja porque agora eu sou obreiro, eu sou ajudante do pastor. Mas agora que é o culto, não, eu tenho que chegar antes para preparar o lugar lá de culto, porque agora eu sou obreiro. Amado, eu senti uma alegria tão grande. Aquele menino falando dessa maneira. A palavra de Deus alcançou o coração dele. Agora ele todo orgulhoso, todo produzidinho, né? Do jeito dele, né? Eu vou para a igreja. Eu sou obreiro. Eu ajudo o pastor. O culto é mais tarde, mas eu tenho que chegar antes, né? Eu tenho que arrumar as coisas, ajudar o pastor. Nós não podemos, amado. Nós não podemos ter noção. Mas não importa, amado. O que o Senhor deseja para mim e para você é que nós continuemos firmes, servindo ao Senhor, do jeito que Ele nos chamou, do jeito que você entende, do jeito que você é capaz. Faça o que você entende que Deus hoje te manda você fazer. Não importa. Eu fico impressionado, meus amados irmãos, quando a própria palavra do Senhor diz que quando a gente chegar lá no céu, e o Senhor vai dizer para muitos de nós: tive fome e me deste de comer. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive preso e fosse visitar-me. Estava doente e fosse visitar-me. E eles perguntarão: Senhor, quando nós te fizemos uma dessas coisas? Ele dirá: quando você deu a um dos meus pequeninos, que bateu a porta da sua casa pedindo: me dá um copo d'água, você abriu e deu o copo d'água que você dá para alguém amado, não passa desapercebido. Deus está anotando. Cada dia que você saiu da sua casa para adorar ao Senhor, quando você procurou servir ao Senhor, não é em vão o seu trabalho, não é vão o seu esforço, não é vão a sua luta, não é vão a sua lágrima. Ele recompensará a cada um pelo seu trabalho. Israel não entendeu. Paulo não estava entendendo. Pedro não estava entendendo. E muitas vezes, amado, nós também podemos não entender. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, uma coisa eu sei, amado. Você pode ser bênção aonde você está
e como você está. Você pode ser uma bênção. Quando Paulo, ele respirava a morte, mas a palavra do Senhor diz que ele estava errado. E em Atos 9, tem 3 coisas que acontecem. No caminho, quando Paulo estava indo para Damasco prender aqueles irmãos, matar, prender aqueles irmãos, e naquela época ele chamava ainda Saulo, a Bíblia diz, uma luz do céu brilhou. Uma luz do céu brilhou. Um dia, a luz do céu brilhou na minha vida. E você compreendeu a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. Mas assim, amado, ainda tem muitos que têm olhos, mas não veem. Continuam cegos nos seus pecados. E eu e você somos chamados para ganhar nossos vizinhos, nossa família, nossos amigos. Paulo estava cego. A Bíblia diz que uma luz do céu brilhou. E a Bíblia diz que depois ele caiu por terra. Cair por terra, amado, significa, para mim também, cair por terra significa cair por terra tudo que você crê, tudo que você pensa, tudo que você acha, para que Deus cumpra o propósito dele em você e através de você. Muitas vezes precisa cair por terra. Alguma coisa que amarra os nossos pés, amarra a nossa mão, amarra a nossa mente, amarra nosso coração. Muitas pessoas, amado, ainda permanecem com o coração amarrado, por isso não conseguem dizimar, não conseguem ofertar, não conseguem adorar, não conseguem colocar a sua vida no altar do Senhor. Ainda estão amarrados. E aí a Bíblia diz, a luz brilhou, caiu por terra, e depois que Ananias ora por Saulo, a Bíblia declara, caíram dos olhos de Saulo algo como escama. Alguma coisa que tampava a visão de Paulo. Paulo ainda tinha algo que não deixava ele ver as coisas como ele deveria ver e entender como ele deveria entender. Cada vez, amado, que há alguma cena de tentar judiar de mim por causa da pregação da palavra, eu lembro quem era eu antes de aceitar Jesus. A dureza de coração, a ignorância para com Deus e a sua palavra. Eu lembro quem eu era. Você lembra como você era também? Orgulhoso, convencido, mau, cheio de pereba. Aí Jesus entrou, foi curando. E hoje você até que está com uma aparência bonitinha, né? Olha a carinha dele ali, olha a cara do Isaac. Menino lindo. Né? A gente até que está com uma aparência melhor. Mas a gente não era assim. A gente era mal acabado, né, irmão Dário? Andando pelos caminhos tortuosos da vida. Mas graças a Deus que um dia a luz do céu brilhou. E essas coisas de Satanás e seus demônios caiu por terra. E nossos olhos foram abertos. E a gente agora entende os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, amado, eu devo dizer que nem sempre o que eu quero fazer é o que eu devo fazer. Saulo queria ir para prender os discípulos. Atos capítulo 16, Paulo queria continuar na Ásia, fortalecendo as igrejas. Mas Deus tinha algo mais para o apóstolo Paulo. Volta e meia, como lemos em Marcos capítulo 10, 51, Jesus pergunta para as pessoas, o que queres que eu te faça? Volta e meia, é eu e você que temos que parar e perguntar para Jesus, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual é o seu propósito para a minha vida?
Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Volta e meia, é que nós temos que parar e perguntar. Isaías, quando foi chamado, não estava claro o que Deus tinha para ele. Mas uma coisa, Isaías, mesmo não entendendo totalmente o propósito de Deus para a vida dele, o que Isaías declara? Após entender que Deus tinha um propósito especial para a vida dele, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu não entendo, eu não sei, eu não compreendo tudo que eu preciso compreender, não entendo tudo que eu deveria entender, mas mesmo assim, e através de mim. Quando a gente olha para Jeremias, Jeremias recebeu um chamado melhorado, melhor do que o chamado de Isaías. Porque quando o Senhor chama Jeremias, o Senhor diz para ele: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profetas às nações. Um tinha clareza, outro não tinha, mas os dois tinham vontade de servir ao Senhor. Vontade de servir ao Senhor. Eu fico assim, amado. Eu lembro até hoje, Alessandro, uma das minhas primeiras experiências práticas para começar a entender que Deus estava me chamando para a obra do ministério pastoral foi através do ministério de recepção na primeira igreja batista em Cuiabá. Eu sentia tão assim, tão eu, amado, assim, né, na porta da igreja, recebendo os irmãos, né? Aí uma vez, um irmão que veio de Goiânia, chamado Davi, né? Aí esse irmão, um dia ele fala assim: Manuel, o que me ajudou a permanecer firme na igreja foi o dia que você me deu um abraço e dizendo bem-vindo a essa igreja, quando você me recebeu na porta da igreja. Viu, minha benção? Nós somos chamados para marcar a vida das pessoas. Mesmo que seja um copo d'água, mas Deus está vendo o seu amor para o Senhor. Quando você diz para o pastor Alessandro: eu quero ajudar no ministério ali para cuidar dos carros. Amado, é isso assim. É dessa maneira que Deus vai começar a trabalhar na nossa vida, nos chamando para pequenas coisas. E quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Deus dá a visão para aquele cujo coração está no Senhor. Paulo, verso de número 10, diz assim, de Atos 16, assim que tivemos a visão, partimos imediatamente. Muitas vezes, amado, Deus nos tira e nos mostra, e temos consciência agora da vontade de Deus, mas aí vem de repente a segunda dificuldade que você pode enfrentar. Ah, Deus, deixa eu arrumar minha vida primeiro. Deixa eu concluir meu curso na universidade. Deixa eu melhorar a minha casa. Deixa eu ganhar mais um pouco de dinheiro. E aí eu vou fazer o que o Senhor quer. Mas aí, amado, você já vai estar velho, cansado e quem sabe doente. E agora, José? O tempo passou. A oportunidade passou. Eu poderia ser bênção, mas não fui. Porque eu estava muito em si mesmado. Em torno de mim mesmo. Paulo diz assim a palavra do Senhor. Assim que ele teve a visão, ele partiu. Não protele. Deus está te chamando para alguma coisa, não protele. Fala como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eu não estou entendendo, não compreendo, não sei exatamente o que o Senhor quer de mim, para mim, mas uma coisa eu sei, coloco a minha vida nas tuas mãos. Ele fez isso. Quando nós colocamos, amado, quando o nosso coração está no Senhor, eu vou lembrar para os irmãos aqui também, rapidamente. Dezembro de 89,
Quando eu, Tatá, Dazinha, Larissa, Felipe, saímos de Cuiabá, Tatá ainda com uns 3 anos de idade, talvez, mais ou menos, eu queria ser missionário. Amado, como eu queria ser missionário, eu achava lindo. Quando a gente recebia missionário na igreja, aí ele falava, testemunhava, né, do trabalho que ele fazia. Aí eu falei, não, eu vou parar, eu vou me formar e eu vou ser missionário. Dezembro de 89, meus filhos recém-nascidos, deixamos Cuiabá, fomos para a Terra Nova do Norte. E aí começamos a andar por Matupá, Peixoto, Guarantã, sul do Pará, pregando a palavra. Aí eu conheci a primeira igreja batista em Colíder. E através do convite que eu recebi da primeira igreja batista de Colíder para pastorear lá, eu entendi. Eu não nasci para ser missionário. Eu entendi, eu não nasci para ser missionário. Mas por que Deus confirmou? Porque, sinceramente, amado, naquela época, o meu coração já estava entregue ao Senhor. Quando a gente entrega o nosso coração totalmente ao Senhor, você vai compreender coisa que você nunca compreendeu. Você vai entender coisa que você nunca entendeu. Mas enquanto o seu coração ficar dividido, muitas coisas você não vai entender. Muitas coisas você não vai compreender. Por isso a palavra do Senhor diz: entrega o teu coração. Não tenha um coração dividido sofre demais. Porque o coração dividido quer ficar no mundo e quer ficar na igreja. Aí ele não consegue ficar no mundo e não consegue ficar na igreja. Então ele sofre muito. Se você quer ir para o mundo, vai para o mundo. Eu não recomendo, mas é a sua vontade, vai. Só peça para Deus ter misericórdia de você. Para que você não morra lá. Porque se morrer no mundo, Deus tenha misericórdia. Um coração que está entregue na mão do Senhor. Quando em Atos capítulo 9, Saulo pede carta, ele demonstra ter zelo pelo Senhor, porém, sem entendimento. Porque ele não havia compreendido o que ele precisava compreender. Atos capítulo 9, verso de número 15, agora começa um novo momento na vida de Paulo, quando a palavra do Senhor declara, através de Ananias, o Senhor declara para Paulo: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Porque agora Paulo estava com a sua vida na mão do Senhor, de uma maneira total e plena na mão do Senhor. Desafios vão aparecer, como já falamos anteriormente. Mas quando você tem convicção, é mais fácil vencer os desafios. Você tem convicção dos propósitos de Deus para a sua vida? A sua convicção já vai contar muito para vencer várias barreiras que você vai enfrentar. Mas se você não tem convicção, qualquer barreira vai fazer você desistir. Qualquer barreira vai fazer você parar. Qualquer barreira vai fazer você desanimar. Uma coisa eu sei, amado, quando a gente está no mundo, Satanás não nos perturba. Mas quando você diz, eu vou vencer, eu vou ser fiel ao Senhor, tenha certeza, o inimigo da sua alma vai começar a levantar. Para que até o dia em que você dizer que vem para o culto, vai aparecer um convitinho dizendo: tem um churrasquinho, uma carne bem gostosa, como você gosta. E aí? Você vem para o meu aniversário ou você vai para o seu culto? Aí quem gosta de um bom churrasquinho assim vai falar: ai, meu Deus, né? Aí eu vou no culto domingo que vem, né? Aí domingo que vem, aí Satanás vem de novo, né? Olha, hoje é meu aniversário, vamos na pizzaria? Eu gosto tanto de pizza. Eu não gosto muito, amado, mas tem gente, deixa para lá, né?
É dessa maneira. Atos capítulo 9, 15. Quando Paulo recebe essa palavra. Instrumento escolhido para levar meu nome aos filhos de Israel, aos gentios e reis. Paulo pretendia ficar fortalecendo as igrejas da Ásia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo do Senhor. Como foi isso? Não sei, mas a palavra diz que ele foi impedido. Ele tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Contornar significa capacidade de administrar problema, crise, dificuldade. Uma pessoa que tem convicção do que quer, ela já tem meio passo vencido para vencer as dificuldades que você vai enfrentar. Mas uma pessoa que não tem convicção, morre pelo meio do caminho e não alcança o que Deus tem para a vida dela. Você é daqueles que desistem? Ou você é daqueles que perseveram até o fim? Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude, para que nós sejamos fiéis ao Senhor até a morte, e um dia receberemos dele a coroa da vida eterna. Que Deus possa completar esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Amém? Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão especial que nós dedicamos para estar na Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa encontrar em cada um de nós um coração pronto para servir ao Senhor. Não importa se o que estou fazendo hoje é uma coisa tão pequena ou insignificante. Ajuda-nos, ó Pai, a ser fiel, a ter o nosso coração inteiramente voltado para o Senhor, para que em nós cumpra os teus propósitos e através de nós cumpra o teu querer. E assim, ó Pai, seja pela nossa oração, pela nossa contribuição, ou pelo nosso desejo de ir ao campo, servir ao Senhor como pastor, como missionário, mas ajuda-nos, ó Pai, a ser bênção e a entender que nós somos um vaso escolhido pelo Senhor para levar o teu nome para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, aqui em Ponte Lacerda, no Mato Grosso, no Brasil, ou quem sabe, pelo mundo afora. Ajuda-nos, ó Pai. Cumpra em nós, Senhor, o teu querer. Cumpra, Senhor, em nós a tua vontade. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. E que cada um de nós que aqui estamos como igreja do Senhor, possamos, ó Pai, estar dizendo, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei o que queres que eu faça. Eu não sei qual é o propósito para a minha vida. Eu não sei qual é o que o Senhor quer que eu faça. Mas uma coisa eu faço: coloco a minha vida em tuas mãos, para que eu seja uma bênção na mão do Senhor. Seja nessa igreja, no trabalho, seja na escola ou em qualquer lugar. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe, para que sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo e de todas as maneiras. Obrigado, Senhor, por esta noite. Eu oro agora, declarando em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.
nosso peito.